Esse filme conta uma história de época no sul dos Estados Unidos, focado na opressão do povo preto e exemplificando as diferentes formas de como essa opressão era vivida. Ele tem um vilão nitidamente racista, mas também mostra como pessoas não pretas podem ser aliadas na hora de combater as estruturas opressoras. Deixando Django Livre de lado, vamos falar do filme que consegue fazer tudo isso de uma maneira muito mais satisfatória. Vamos falar de Pecadores. Django Livre com consciência de classe. Atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. A primeira coisa que é preciso deixar nítido aqui é que o Ryan Coogler é um diretor que consegue abordar temas complexos. Basta ver o que ele fez em Fruitvale Station ou em Pantera Negra. Ryan consegue pegar um tema complexo e entregar essa complexidade em todas as suas nuances dentro da tela. E mesmo que você não entenda completamente essa complexidade durante o filme, você sai da tela com conhecimento bastante para entender o assunto de maneira geral e poder pesquisar mais sobre e encontrar os motivos pelos quais ele realizou determinadas escolhas dentro da sua obra. Eu poderia ficar horas falando da cinematografia, do design de som, do figurino, da iluminação, da escolha de cores. Mentira, eu não poderia ficar falando horas dessas coisas porque eu entendo pouco disso, mas eu tenho certeza que alguém que realmente entende poderia, porque tudo que o Ryan decide colocar no filme é cuidadoso e intencional. Então eu vou me pautar a falar do tema principal de Pecadores: cultura. Oi, sou eu, quase literalmente, e nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em filmes, séries, livros, fanfics do Wattpad e até na sua mesa de RPG. Deixa o like e se inscreve no canal porque, diferente do Ryan Coogler, eu estou fazendo esse roteiro quase de improviso e eu preciso do incentivo para me dedicar a criar vídeos melhores para você. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Eu sei que eu só pensei depois dos 20 anos, mas a palavra cultura tem a mesma etimologia da palavra cultivo. Isso se deve ao fato de que foi por meio da agricultura, ou seja, do cultivo da terra, que o ser humano pôde se sedentarizar, criando comunidades maiores com símbolos e histórias que seriam passados de geração em geração para um número cada vez maior de pessoas, essencialmente criando os povos que nós conhecemos hoje em dia. O modo como se dão essa sedentarização e esse cultivo vão servir também como uma influência direta na cultura do povo que irá se formar. Seja com danças da chuva, festivais da colheita, celebrações de fertilidade que comumente serviam de maneira ambivalente para a plantação e para... E Pecadores é um filme sobre todos esses tipos de cultura e como elas evoluíram ao longo do tempo. O filme começa com uma congregação protestante de pessoas pretas, demonstrando como a cultura original daquelas pessoas foi substituída pela cultura europeia, provavelmente pela vertente protestante batista, que é a mais comum naquela região dos Estados Unidos. Então temos um flashback para o dia anterior, e a primeira coisa que vemos é Sammy na plantação de algodão. Novamente, pessoas pretas que foram obrigadas pelas circunstâncias a aprenderem uma cultura que inicialmente não era a sua. Então chegamos aos Gêmeos, e é agora que a complexidade do Coogler começa a se desenvolver de verdade, porque os Gêmeos são criminosos. Eles são pessoas perigosas e nós vemos isso de cara pela interação deles com o atual dono do galpão que eles querem comprar. Voltamos para o Sammy conversando com seu pai em mais um conflito cultural, em que o pai pede para que ele se dedique à igreja, enquanto Sammy quer ser um músico de blues, uma formação cultural tipicamente preta com influência de mais povos africanos do que eu conseguiria citar nesse vídeo. O time se divide para angariar todos os recursos necessários para a festa daquela noite. É aí que entram os personagens chineses, Bo e Grace Chow, demonstrando que essa cultura preta que ele entende tão bem está imersa em um conjunto maior da cultura imigrante ou cultura marginal dos Estados Unidos nos anos 1930. Não que os desafios enfrentados pelas comunidades africanas e asiáticas tenham sido os mesmos, mas eles se reconhecem uns aos outros como parte de uma comunidade maior, a comunidade dos povos oprimidos. E como os povos oprimidos do mundo precisam se unir. E esse conceito de povos oprimidos é essencial para entender sobre o que é Pecadores. É nesse momento também que ouvimos que os Gêmeos estiveram em Chicago e se envolveram com a máfia, especificamente citando Al Capone. Caso você não saiba, a situação dos italianos era muito melhor do que a dos negros e chineses nos Estados Unidos, mas eles não criaram uma rede de criminosos porque os Estados Unidos estava cheio de oportunidades para eles. Grande parte deles viviam em guetos, bons guetos, mas guetos mesmo assim.
Então somos apresentados a mais dois personagens, Delta Slim, um antigo cantor de blues, e Mary. Assim como a Hailee Steinfeld, a atriz que a interpreta, Mary tem um dos avós preto, o que tecnicamente faz dela multiétnica e, para os padrões da época, faz dela preta. Mas a Mary foi apartada dessa ligação cultural, porque havia a expectativa de que ela conseguiria se passar como branca pela cor da sua pele. Em certo momento da história, Stack inclusive diz que esperava que ela ficasse com um marido branco para que ela não precisasse sofrer com o restante deles. Delta, por sua vez, vai com os primos no carro e conta a história de um amigo que tocava blues para os brancos, que gostam do blues, só tem um problema com quem toca o blues. Esse amigo ganhou dinheiro, mas foi pego pela clã, acusado de um crime que não cometeu e teve a sua masculinidade podada. Note que isso é outra maneira de dizer que ele não vai deixar descendentes. É como se a clã estivesse podando os galhos culturais dos afrodescendentes. Por último, conhecemos Annie, a ex-mulher do Smoke, com quem ele teve uma filha que morreu ainda bebê, e que representa as raízes mais antigas da cultura africana, inclusive trazendo a ideia de raízes várias vezes no diálogo entre eles e como o Smoke abandonou essas raízes, muito embora elas ainda o protejam. Então conhecemos um outro personagem, o anti-herói da história, Remick. Opa, calma. Você achou que o Remick era o vilão da história? Não. Lembra quando eu falei que os gêmeos chamaram os chineses para a festa porque eles entendiam que todos faziam parte de povos oprimidos que precisam se unir? Pois é, o Remick também faz parte desses povos oprimidos. O Remick é irlandês. E eu não vou nem sonhar em colocar no mesmo parâmetro a violência sofrida pelos irlandeses e pelos povos africanos e asiáticos. Mas só para você ficar sabendo, o imperialismo inglês começou na própria Grã-Bretanha, e os primeiros a sofrerem o bom e velho peso da coroa inglesa foram os irlandeses e escoceses, que foram massacrados e dominados diversas vezes e continuam resistindo desde o século XII até hoje. Quando Remick está tentando escapar do sol, ele primeiro apela para a empatia do casal que ele encontra, mas depois que ele percebe que eles são membros da clã, ele oferece dinheiro, porque ele nota que está lidando com o mesmo tipo de pessoa que oprimiu o povo dele, e que esse tipo de pessoa não tem empatia. Outro detalhe legal que o Coogler conseguiu inserir na história é que o Remick está sendo perseguido por Choctaw, um povo nativo americano que tem uma forte ligação histórica com os irlandeses. Quando a Irlanda estava passando pela grande fome dos anos 1840, os Choctaw, que eram um povo paupérrimo que tinham acabado de ser expulsos das suas terras, juntaram coletivamente o equivalente a $5.000 para enviar à Irlanda e impedir que mais irlandeses morressem de fome. E durante a pandemia de 2020, quando o povo navarro estava entre os mais atingidos nos Estados Unidos, sabe quem veio em socorro deles? Exatamente, o povo irlandês, que enviou coletivamente mais de $1 milhão para ajudar os nativo-americanos. Porque os povos oprimidos do mundo têm que se unir. E quando eu estava pesquisando isso para escrever esse roteiro, eu morri de chorar lembrando dessa história. Pera aí, quase, eu não tô entendendo. Tu disse que o Ryan Coogler é um diretor que consegue lidar com temas complexos. Por que ele trouxe um cara de um povo oprimido como um vampiro para ser um vilão de um filme contra outros povos oprimidos? Nada disso faz sentido. Calma. Isso também não fez sentido pra mim da primeira vez que eu vi o filme, mas me deixou com a pulga atrás da orelha o suficiente para procurar entender. E se você está aqui tentando entender também, já é um começo. Seguindo o filme, Remick consegue 2 crias de vampiro da clã, a festa começa no Salão dos Gêmeos e vemos uma cena linda em que o Sammy começa a tocar e se liga com todas as facetas das culturas ali representadas, tanto do passado quanto do futuro. A cena é linda, eu amo, 10 de 10. Isso atrai o Remick e os seus 2 amigos para o galpão, mas eles não podem entrar sem um convite. Mas é aí que vemos o porquê do Remick ser um anti-herói. Ele não está ali querendo matar todo mundo porque ele odeia gente preta. Muito pelo contrário, o próprio Smoke fala para ele que tem uma cidade cheia de gente branca ali pertinho e ele poderia ir lá, mas o Remick não quer transformar aquelas pessoas em vampiros. Ele transformou o casal que hoje apoiaria Israel meio porque ele não teve alternativa. Então o Remick oferece dinheiro para entrar no galpão, depois oferece tocar, mas não é aceito de maneira nenhuma. Daí ele decide ir embora, mas andando devagarzinho caso eles mudem de ideia. Porque o Remick quer transformar as pessoas do galpão em vampiros, e isso tem 2 motivos. O primeiro é que o vampirismo de pecadores é uma metáfora para como a cultura de um povo é absorvida por outros de modo a torná-la descaracterizada.
Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba. Os vampiros ali funcionam como uma mente coletiva quando alguém é mordido. As memórias de todos são compartilhadas entre si. É inclusive por isso que os 3 vampiros originais conseguem tocar de maneira tão coreografada. É uma pasteurização da cultura, uma forma de apropriação cultural. Mas acima de tudo é uma apropriação cultural dentro de uma estrutura de poder e, especialmente nesse caso, de uma estrutura de opressão. Como Paulo Freire já dizia, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. É essencialmente isso que o Remick está fazendo. Ele vem de um povo oprimido, ele é mais um imigrante. E repare que, diferente da maioria dos vampiros da cultura pop, o Remick não é um conde da Transilvânia ou o filho preferido de uma família rica, nem um fazendeiro da Louisiana. Ainda assim, ele quer transformar os pretos daquela comunidade em seus lacaios. Não porque ele considere aquele um povo menor, mas porque ele quer oferecer a eles o poder de viver para sempre e de subjugar aqueles que os oprimiram. Contudo, esse poder vem acompanhado de uma subserviência à estrutura de opressão que eles já sofrem, já que eles teriam que transformar outras pessoas em vampiros, que é exatamente o que acontece com os personagens que são mordidos e tentam morder os demais. É basicamente dizer que você não precisa trabalhar colhendo o algodão, você pode trabalhar chicoteando as pessoas que vão colher o algodão. É por isso que eu digo que o Remick é um anti-herói. Ele é contra esse sistema de opressão, mas a solução que ele oferece só perpetua esse sistema de uma outra forma, sem resolver nada de fato. O segundo motivo pelo qual o Remick não vai para a cidade morder as pessoas brancas de lá é que o que ele realmente quer é o Semi, porque por meio do Semi ele poderia se reconectar com a sua ancestralidade. A própria Anne, especialista em sobrenatural, diz que os vampiros são almas presas no corpo morto, que nunca podem se reencontrar com seus ancestrais do outro lado. Em outras palavras, Remick foi apartado de sua cultura e quer ser reintegrado a ela. E quem é a primeira pessoa que é mordida dentre os personagens principais? Mary, alguém que também é apartada de sua cultura em algum nível. Eu também acho muito sagaz como Ryan Coogler incorporou a ideia de que os vampiros precisam ser convidados antes de entrar em um ambiente, justamente fortalecendo essa ideia de ter sido afastado de um espaço e não poder se reintegrar a ele. Enfim, Mary é mordida, Cornbread é mordido, Stack é mordido, a festa acaba, 90% da galera tenta ir embora e é mordida também. Remick canta Rock Road to Dublin, basicamente a história de um irlandês que imigrou para Liverpool e todas as dificuldades que ele teve no caminho, quase morrendo até encontrar outros irlandeses como ele. Só para deixar bem claro, isso não é o Ryan Coogler tentando dizer que a cultura dos irlandeses é malvada ou que todo europeu é ruim. Muito pelo contrário, é um testamento de que o Remick também sofreu no caminho dele. E a cultura dele foi absorvida por esse vampirismo, por essa estrutura maior no meio do caminho. Mesmo que ele ainda tenha muito orgulho dela. Tudo que o Remick mais quer é voltar para o seio dessa cultura. Mas ele já não pode, porque foi absorvido quando ele teve seu sangue sugado por um vampiro. É só então que o Remick chega às últimas consequências para conseguir o que quer, ameaçando os familiares das pessoas que ainda restam no galpão, em especial a filha dos Chow, mostrando que ele já se integrou completamente ao ciclo de violência perpetuado pela estrutura de poder em que ele foi inserido. Então a Grace Chow vai para o tudo ou nada e convida todos os vampiros para dentro do galpão na esperança de evitar que eles vão para a cidade. Ela mata o próprio marido e a si mesma com os dois pegando fogo, talvez em referência aos protestos pacíficos de autoimolação realizados por monges durante a Guerra do Vietnã. Embora eu não tenha visto confirmação disso em nenhuma entrevista. Anne é mordida e Smoke crava uma estaca nela, cumprindo a promessa de não deixar que ela fosse transformada e dando a ela a oportunidade de encontrar a filha deles do outro lado da vida. Sammy foge até o córrego, mas é parado por Remick, que quase o afoga. Lembrando os rituais de batismo protestantes, em que você tem a sua cabeça submersa na água. Mais uma vez, Sammy sendo levado a se afastar da sua cultura por meio do simulacro de uma religião europeia. E uma curiosidade, isso é a mesma coisa que provavelmente aconteceu com o Remick, porque quando Sammy começa a rezar o Pai Nosso, o Remick termina a oração e diz: há muito tempo, o homem que roubou as terras do meu pai forçou essas palavras sobre mim. Contudo, não é a oração da religião europeia que salva o rapaz.
Sammy usa o violão, um símbolo de sua música e cultura, para atravessar a cabeça de Remick, e Smoke aparece para completar o serviço com uma estaca no coração. Os vampiros pegam fogo e fim. Não. Sammy volta para a igreja do pai, onde ele é comandado a largar o violão e aceitar a religião, mas ele acaba não conseguindo fazer isso e foge no carro dos primos com o que sobrou do instrumento. Enquanto isso, Smoke espera os verdadeiros vilões do filme. Isso mesmo, não são os vampiros, mas os membros da clã que estavam indo ao galpão para matar todos os membros da comunidade. E eu confesso que para entender essa parte eu tive que pesquisar, porque apesar de ser muito doideira, eu achei ela um pouco confusa. Mas ela é realizada de modo a espelhar o Smoke no Remick. Ambos iniciam sozinhos uma luta contra toda uma comunidade. Contudo, mais do que isso, o Ryan Coogler inseriu essa cena para demonstrar a diferença de violência contra oprimidos e contra opressores. Em nenhum momento você fica com pena dos caras da clã, a menos que você seja muito fã do Léo Lins. Embora eles estejam sendo massacrados tanto quanto os nossos heróis foram massacrados pelos vampiros. Basicamente, isso é uma outra forma que o Coogler usa para complexificar ainda mais as problemáticas que ele traz. Os pretos são oprimidos, mas eles também são criminosos e assassinos frios. O Smoke atira em 2 caras só para mandar um recado, e um dos caras era amigo dele, mas ele também paga pelo tratamento desses mesmos caras. O Remick é um vampiro que quer assimilar todo mundo dentro do galpão, mas ele também é fruto de uma estrutura muito maior do que ele, que já existia antes e que vai existir muito depois de ele ser extinto. Violência é uma coisa terrível e o diálogo é sempre um caminho importante a ser considerado, mas às vezes seus adversários não vão estar dispostos a isso, e a única solução vai ser usar uma granada, talvez. Não existe sempre uma resposta simples e fácil. Pessoas boas vão fazer coisas horríveis, e pessoas horríveis vão ter motivos válidos para serem assim. Entretanto, problemas estruturais não vão ser resolvidos só porque você deu um tiro no Leonardo DiCaprio e explodiu a fazenda dele. E também não vão ser resolvidos só porque você conseguiu escapar dos vampiros e matar alguns caras da clã. Pecadores sabe disso e faz questão de mostrar isso pra gente no seu epílogo. Stack, completamente apartado de sua cultura, procura Sammy uma última noite, pedindo para ouvir a música de verdade, que Sammy toca no mesmo violão que Stack deu de presente a ele 60 anos antes. Stack, um verdadeiro herói trágico, relembra que aquele foi o melhor dia de sua vida, a última vez que ele viu o irmão que ele tanto amava, e mesmo com a eternidade à sua frente, ele sabe que nunca vai ver de novo. Assim como a Mary nunca vai ver a mãe dela de novo. Enquanto Sammy recusa tudo isso por entender a importância de continuar fazendo parte da própria cultura e do próprio povo. Essa para mim é a mensagem de Ryan Coogler com Pecadores. É sobre celebrar e manter a própria e as diversas culturas contra forças imperialistas e contra o canibalismo mútuo em um ciclo de opressão, não importando os meios que você precise utilizar para fazer isso. Essa mensagem fica ainda mais óbvia quando você descobre que quando criança ele morava a poucos quarteirões de uma sede do Partido dos Panteras Negras, uma organização revolucionária marxista-leninista que professava o Manifesto Comunista, cuja primeira frase é: trabalhadores e povos oprimidos do mundo, univos. E se você gostou dessa análise e eu consegui falar alguma coisa que você ainda não sabia sobre esse filme, se inscreve no canal para ver mais conteúdos como esse e deixa um comentário dizendo: o Quase me ensinou até o que eu não queria saber, que nós já vamos ser quase amigos.